Pode ir para um outro assunto para a gente ganhar tempo e o telespectador ficar por dentro de vários assuntos. A partir de agora, nós vamos falar de Tiago Jorge Machado. O Tiago é um perito e nós vamos estar explicando. A senhora e o senhor devem estar vendo aí provavelmente o mesmo que eu. Entrou a imagem ali de uma mulher que foi assassinada. É só uma referência como informação, varão. O Tiago Jorge Machado, ele é irmão da dona Thaís Machado. Lembra da dona Thaís? Foi assassinada pelo Carlos Bezerra Filho. Lembro, sem dúvida. Então, é só a título de informação. A referência, né, Esse perito, o Tiago Jorge Machado, que teve uma busca e apreensão em sua residência, ele teria falsificado um laudo, Dídio já vai explicar. É a tristeza para essa família porque assistiu a filha ser executada, assassinada. Me lembro bem de uma das entrevistas feita pelo irmão da vítima na época, o Tiago, onde ele pedia por justiça. Tiraram a vida da minha irmã e aquele que tirou tem que ser preso. Aquele que tirou a vida da irmã do Tiago está preso. Agora nós vamos falar de crimes que o Tiago teria cometido. Inclusive, num episódio que o programa aqui falou. Você lembra do verdureiro, seu Francisco, que foi atropelado, morto na perimetral? Eu lembro. O Tiago foi o responsável ou irresponsável por dar um laudo atestando a velocidade que estaria naquela via. O laudo seria um laudo falso. E foi descoberto que o laudo era falso. Então, o Tiago tem uma busca e apreensão em desfavor, porque lá atrás ele, de alguma maneira, acabou colaborando para que aquela médica que atropelou, matou o verdureiro, seu Francisco, até hoje nada aconteceu com ela. Eu fico feliz com essas voltas que o mundo dá, hein, Pop? O mundo não dá volta, não. O mundo tem jato, ele capota, ele voa. Ô, Didio, me perdoe, eu prolonguei um pouco, só para dar uma satisfação para a audiência do Tiago e a família que vivenciaram uma tragédia, tendo a irmã assassinada pelo Carlos Bezerra Filho. Mas hoje ele é personagem do nosso programa. Explica para a audiência por qual crime ele teria cometido, Dídio. Vamos lá, Popó. É um mix de informações onde o senhor e a senhora que está em casa terá que compreender que aquele que é alvo de uma operação juntamente com uma colega que é atuante e ainda é perita da Politec, essa instituição que ela é respeitada nacionalmente e a qual temos um grande respeito pelos peritos que lá estão, não pela sua assessoria, mas pelos peritos que lá estão e que são funcionários da Politec, trabalham e muito na ilustração de casos, de várias situações de crimes que são praticados. A Politec ela é preparada. Porém, existem aqueles que são seres humanos e acabam aí bandeando para o lado do crime ou de coisas que possam trazer a imoralidade. Uma vez sendo perito do Estado, Pop, a dedicação ela é exclusiva. Não pode ter serviço para terceiros e não pode fazer serviços aí paralelos ou com empresas paralelas ou de forma privada, sendo que a dedicação é exclusiva para o Estado. Mas o Tiago, ele é uma pessoa, para que as pessoas possam compreender que no passado ele saiu para poder fazer uma especialização ou para se preparar ou melhorar o seu conhecimento como perito no passado. Até que no caso do seu Francisco Verdureiro, quando a Politec apresentou uma velocidade que foi questionada e debatida pelo próprio doutor Christian Cabral da Deletran, mostraram que seu Francisco no passado o carro estaria a 30 por hora. Isso foi aí comprovado, falado no programa do Pop, a olho nu, ou com os destroços e aquilo que aconteceu, não seria possível um veículo a 30 por hora arremessar um corpo do jeito que arremessou num tronco de uma árvore. Isso foi massificado aqui no programa do Pop, foi apontado, foi aqui buscado opiniões de terceiros, e esse que é o Tiago, na época, para contestar a perícia oficial técnica do Estado da Politec, que não seria 30, mas aí na casa dos 100 por hora, ele conseguiu comprovar isso. Porém, tecnicamente, as informações que ele teria utilizado seria de uma outra situação no ano de 2014, salvo engano. Fora essa situação, só para que as pessoas possam se relembrar, ele colaborou com a família do seu Chiquinho. Independente se ele colocasse ali o que ele não colocou, no final, que hoje temos conhecimento, nada mudou
porque foi absolvida do crime praticado e hoje aquela que é médica e era acusada, ela goza dos seus direitos pelos bons advogados que tem ou a colaboração de terceiros, Popão. Mas o Tiago também é irmão de outra situação que foi repercutido aqui no programa do Pop. Verdade. A história daquela mulher que foi morta com disparos após um fim de relacionamento que não era aceito pelo filho do Carlos Bezerra, do Carlinhos Bezerra. A mulher que está na tela, a qual repercutimos que no bairro Concil, ela foi assassinada junto com o namorado, a Thaís Machado, de 44 anos de idade. É irmã dele. Na época ele deu entrevista para várias emissoras de TV, falou com alguns, falou sobre a situação, da indignação e queria justiça. Mas, Giovanni, onde você quer chegar com tudo isso? É só para as pessoas se lembrar que agora ele é alvo de uma operação da Polícia Civil de Sorriso. Lá em Sorriso, Pop, tem umas terras que estavam sendo aí verificadas ou estavam sob júdice na casa dos 50 milhões. Uau! Ou 55 milhões. Certo. Até que ele, mesmo exonerado, afastado ou tirado da Politec pelo procedimento administrativo que foi constatado que ele estaria prestando serviços particulares, o que não conduzia com aquilo que é dentro da legislação e da contratação do Estado, ele acabou aí utilizando o seu conhecimento e sabendo que a perita daquilo que estava na área judicial em Sorriso era uma amiga dele, também perita, porém ainda atuante na Politec. Aqui que ele falou: colega, tô com uma causa aí de 55 milhões, nós vamos ganhar 2 milhões, vamos fazer a rachadinha. Uau. 1 milhão para mim, 1 milhão para você. Segundo as investigações, não sou eu que estou falando, tá? Ok. Até que em um determinado momento, a Polícia Civil de Sorriso, competente como sempre, descobriu através do boletim de ocorrência que o Tiago aliciou a colega e fizeram essa proposta para uma mulher. Essa mulher, ou a vítima daquela questão que estava ali sendo julgada e que, para poder fazer aí um laudo que favorecia ou desfavorecia, cobrando 2 milhões, denunciou. Diante da denúncia, 2 buscas e apreensões em residências, casas foram realizadas. Uma na casa do Tiago Jorge Machado, que é um velho conhecido da imprensa, e o outro na casa da amiga dele, que é uma perita atuante da Politec, que deixou ela em mais lençóis. Ele já tinha acabado com a vida dele, né, Pop? Lá no passado, com as situações e com aquilo que foi aí duvidoso e que ele é suspeito e acaba sendo julgado. E a outra, a colega, que ganha bem, que teria seu emprego aí vitalício pro resto da vida. Não é mal o salário a qual é ofertado pelo Estado para que seja um perito. Podemos afirmar isso. Talvez não esteja de encontro com a realidade ou com aquilo que muitos peritos queriam, mas a própria categoria, através de uma associação de peritos, vem brigando para que traga melhorias para essa classe que tanto resolve crimes praticados em todo o Estado. Ela se encantou com os milhões que foram citados, não sabemos qual seria o valor para ela ou o valor para ele, mas buscas e apreensões foram realizadas tanto na casa do Tiago quanto da perita, que por enquanto o nome dela não foi divulgado, Popão. Eu já volto contigo, vou assistir a matéria junto da audiência em todo o estado, e você e toda a tua equipe, se alguma ocorrência acontecer ao vivo, você tem prioridade, filhão. Play neles. E foi a Polícia Judiciária Civil do município de Sorriso que cumpriu buscas e apreensões em Cuiabá ou na região metropolitana contra 2 investigados que estariam fraudando perícia da Politec. De acordo com a Polícia Civil, o alvo da Operação Mente Perita, deflagrada durante uma manhã pela Polícia Civil de Sorriso, onde Tiago Jorge Machado é irmão da advogada Thaís Machado, de 44 anos de idade, assassinada a tiro por Carlos Alberto Bezerra, o Carlinhos, e chegou a dar entrevista na época do crime. Ele foi exonerado após investigação por falsificação de laudos, inclusive denunciado por forjar um laudo do atropelamento do verdureiro Francisco Lúcio Maia, pela médica Letícia Bortoli, ocorrido em abril de 2018. Tiago foi exonerado em outubro de 2022 por forjar um laudo de atropelamento do verdureiro Francisco Lúcio Maia, em abril de 2018. O laudo feito pelo servidor teria plagiado um documento de 2014.
Na época dos fatos, o funcionário do Estado estava afastado por licença qualificação, porém, trabalhava como responsável técnico de uma empresa forense. O servidor passou um processo administrativo disciplinar, o PAD, onde ficou constatada a conduta irregular. Contudo, o motivo do desligamento não foi a fraude em si, mas o trabalho que realizava para a empresa privada enquanto estava de licença sob a justificativa de qualificação. Ao apurar a denúncia do Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais de Mato Grosso, foi constatado que ele concluiu o estudo, mas não comunicou o Estado. Seguiu como servidor público e atuando em empresa particular. A exoneração foi oficializada pelo governo Mauro Mendes em 14 de outubro de 2022. Ele ainda tentou recorrer, mas a decisão foi mantida em 30 de março de 2023, ambas publicadas em Diário Oficial. Dessa vez, ele acaba sendo alvo de uma operação que investiga possível fraude em laudos periciais de um processo civil relacionado à propriedade de terras. Durante buscas em sua casa, foram apreendidas uma pistola 380 com 82 munições e um aparelho para contar cédulas. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma vítima denunciar que Tiago solicitou 2 milhões para fraudar a perícia de um processo judicial de 50 milhões, para a qual sua comparsa foi nomeada como perita do juízo. Consta que ele, em parceria com outra perita investigada, solicitava vantagens financeiras às partes litigantes em processos judiciais, a fim de dar resultados favoráveis nas perícias que atuam, fraudando assim os laudos. Nesse momento, apenas buscas e apreensões foram realizadas na casa do ex-perito, além da perita que não teve o seu nome divulgado. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Obrigado, Didio. Na medida que novas informações surgirem, nós iremos atualizar ainda mais do que acabamos de fazer.